Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia. Eu sou a Márcia Mazei e o tema de hoje é bem interessante. Tenho certeza que vai chamar a sua atenção, porque eu vou falar sobre terapia hormonal. Eu estou aqui com o meu convidado, mais do que especial, Dr. João Bosco Borges, que é ginecologista e sabe tudo sobre essa terapia hormonal. Doutor, antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que horário de médico é muito complicado e o senhor arrumou um jeitinho de estar aqui para falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada. É um prazer, é um assunto importante e precisamos de sensibilizar as mulheres, né? Me diga lá, o que vem a ser a terapia de reposição hormonal ou terapia hormonal? A mulher é um ser hormonal. Todas vocês que têm mais de 40 anos sabem muito bem disso. Em determinado momento da vida da mulher, ela começa a perder energia, perder capacidade cognitiva, quer dizer, diminui a memória, diminui a facilidade de aprendizado, diminui o ânimo psíquico para trabalho, para lazer. Eu quero ficar em casa. Muda sono. E o impacto disso tudo é justamente porque o ovário está terminando a sua carreira. A menopausa no Brasil ocorre por volta de 48 anos, é um pouco mais baixa na América Latina do que nos países desenvolvidos, que é por volta de 50 anos e meio. Isso já é um impacto negativo. A América Latina tem mais insuficiência ovariana prematura por buraco de ozônio, por poluição ambiental, né? Todos os nossos carros a diesel soltam dioxina, que tem um impacto negativo no receptor hormonal. E isso tudo com obesidade, falta de atividade física, sedentarismo, faz com que essa menopausa chegue mais cedo. E daí os prejuízos da falta de estrogênio ser maior. Então, a terapia hormonal é um agente terapêutico para quem pode e para quem merece, precisa, vai trazer de volta os benefícios que o estrogênio que era produzido pelo ovário, que desapareceu com a idade. Né? Não é 40 anos que ele acaba, mas a curva de produção hormonal vai caindo com a idade e quando chega a menopausa é sinal de que esse ovário pediu demissão. Então você não vai ter mais estrogênio no teu corpo e aí vem todos aqueles sintomas. Minha avó não fez terapia hormonal, minha mãe não fez terapia hormonal e ficaram aí. Sim, mas pensemos o seguinte, a minha mulher quer trabalhar até os 75, 80 anos com atividades psíquicas. Você que trabalha com informação, jornalismo, você precisa de ter um cérebro ótimo, com 75, 80 anos, tem que ter ânimo para estar aqui, tem que ter pernas para subir a escada que eu vi até aqui, tem que ter capacidade de estar atualizando, estudando, fazendo cursos. E se nós lembrarmos das nossas vovós, elas ficavam em casa esperando os vovôs, e a atividade dela era cuidar da família. A mulher moderna mudou. A mulher moderna quer estar fazendo um curso de língua aos 65, ela quer viajar aos 75, seja de navio, seja de avião, para conhecer num momento interessante da vida, que diminui um pouco o ritmo de trabalho, e aí ela está com osteoporose, depressão, insônia, perda cognitiva, além dos incômodos, ondas de calor, os fogachos, né, que incomodam as mulheres dos 45 anos e em algumas até 65 anos. A porcentagem de mulheres que têm ondas de calor depois de 60 anos chega a 40%. Muito, né? É muito. Então, assim, tem muitas mulheres que os fogachos acabam depois de um ano, sim. E tem uma grande quantidade de mulheres que vai até os 60 anos e tem uma porcentagem significativa até depois de 60. Então, nós não podemos mais tratar as mulheres modernas sem colocar qualidade de vida. E não existe qualidade de vida para uma grande porção de mulheres na pós-menopausa, após os sintomas, sem terapia hormonal. Quero aqui falar de climatério. Climatério é o envelhecimento desse ovário que dura um período grande, por volta de 10 anos. Ele começa antes da menopausa e termina depois da menopausa. Mais ou menos com que idade? 45 anos é um bom início, mas mulheres de 42, 43 tendo sintomas diferentes, converse com seu ginecologista, com seu endocrinologista, olha, não estou legal, com o seu geriatra, alguma coisa está mudando dentro de mim. E eu acho muito importante um programa como esse, porque a terapia hormonal tem duas setas. Você querer fazer terapia hormonal e eu querer fazer terapia hormonal. No momento que você é uma mulher desinformada, você vai trazer informação do tempo da vovó.
né? Terapia hormonal é um hormônio que dá câncer de mama. E o médico também, que não está atualizado, vai estar lembrando dos anos 2000, quando ele viu que existia um estudo que mostrou um aumento de câncer que assustou ele, e aí ele parou de fazer terapia hormonal. As coisas mudaram, os tempos mudaram, a mulher moderna precisa de ter boa atividade cognitiva e física, e a terapia hormonal é fundamental nisso. Quando eu falo de terapia hormonal, isso é um conjunto, né? Eu vou tomar hormônio e está resolvido minha vida. Não, você vai ter um IMC razoavelmente decente, não precisa de ser magrinha, mas você não pode ser uma grande quantidade de gordura depositada no corpo, porque isso aumenta o risco de doença cardiovascular, de câncer. Você vai ter que ter uma nutrição saudável, você vai ter que dormir bem, né? Então, é um conjunto de coisas chamado estilo de vida, que junto com a terapia hormonal vai proporcionar qualidade de vida. Life quality, essa palavra do século XXI para a mulher moderna. Qual o momento, o senhor falou mais ou menos do climatério, qual é o momento exato? Claro que se essa mulher ela tem uma indisposição, qualquer coisa que ela percebe que não está legal nela, como o senhor mesmo disse, é bom procurar ajuda. Mas existe um momento ideal para começar essa reposição? Quando existem sintomas claros de que realmente a reposição hormonal está sendo necessária para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Isso vai muito do olhar do médico e das necessidades da mulher. Então, eu recebo mulheres com grande atividade intelectual ou física, com 45 anos, querendo terapia hormonal porque sentiram diferença. As mulheres que têm uma atividade mais doméstica, elas deixam chegar os sintomas mais intensos. Então, elas vão reclamar de climatério com ondas de calor. Né? Por isso que tem muito esse conceito de que quando a menopausa chegar, eu vou talvez procurar meu ginecologista para ver terapia hormonal. Menopausa, a pausa das menstruações, que eu já disse que é por volta de 50. E às vezes ela podia estar tomando hormônio desde os 46. Então, o importante não é só a menopausa. É claro que ela é um sinal clínico que chama a atenção da mulher e do médico. Mas se ela tem sintomas antes, procurar um médico. Existe um grupo de pacientes que não vai ter sintomas. É um grupo pequeno, não é um grande grupo, mas a gente vê muito isso. Eu não sinto nada, minha mãe não sentiu nada, preciso tomar hormônio? Não. Se os exames delas estão normais, ela não tem nenhum sintoma, não há motivo para ela fazer terapia hormonal. Mas assim, eu vou dizer o que eu penso, tá? Que não é todo mundo que pensa assim. Nós sabemos que há benefícios cardiovasculares. Nós sabemos que há benefícios neuronais, cerebrais, cognição. Há um benefício ósseo. Eu não trato osteoporose com hormônio, mas eu evito osteopenia e osteoporose com hormônios. Nós vivemos num país esteta. Toda mulher quer ser bonita e jovem. Toda mulher quer ter colágeno, quer ter um cabelo mais sedoso. Qual é a diferença da menina cheia de estrogênio com 35 anos e a mulher com pouco estrogênio com 45? É a falta de estrogênio. Então, esse conjunto, quando juntado, me permite oferecer para a paciente esse conjunto de benefícios e tentar fazer com que ela, às vezes, sem sintomas, enxergue os benefícios. Doutor Bosco, minha família tem muito infarto, tem muito derrame, eu estou assustada, eu vou pedir para ela o eco, a esteira, medir a pressão, ver o peso, ela vai fazendo atividade física, olha, você está perfeita. Eu sei que se eu der para ela estrogênio, eu vou beneficiar o risco familiar. Doutor Bosco, minha família toda tem osteoporose, minha avó fraturou o fêmur, minha mãe há 10 anos colocou uma prótese, minha densitometria está perfeita, o que eu posso fazer? Terapia hormonal. Doutor Bosco, tem muita perda cognitiva na minha família, demência, né? Tem Alzheimer. Nós temos trabalhos de evidência B, que não são as evidências melhores, mas existe evidência B, e as evidências A lá atrás eram evidência B, né? Que mostram que há benefício cognitivo, há benefício na inflamação no cérebro que faz as mulheres perderem as ligações entre os neurônios, que terminam nos processos. Então, as mulheres que fazem terapia hormonal, evidência B, terão menos demência e talvez menos Alzheimer. Então, eu ofereço isso para a menina que tem um risco familiar quando ela me procura com isso. Isso você vai buscar na anamnese, na conversa que eu tenho com você. Eu preciso ter uma consulta de 1 hora e meia, para eu levantar isso. Então, fica muito difícil fazer isso numa consulta de 15, 20 minutos. Você tem que
buscar todas as informações da paciente e passar para ela as informações dos benefícios. Eu viro o computador para ela, o laptop, e falo, olha, esse paper aqui está mostrando que um grupo de mulher que nunca fez hormônio e um grupo de mulheres que fez hormônio a longo prazo, esse grupo que fez terapia hormonal teve menos doença cardiovascular, menos derrame, menos câncer e viveu mais tempo. Então, nós temos hoje já evidências muito interessantes de que as mulheres que podem, não posso oferecer isso para uma paciente que tem alto risco familiar de câncer de mama, não posso oferecer isso para uma menina que teve câncer de mama, não posso oferecer isso para uma menina que tem placas de aterosclerose nas carótidas, né? Nem uma menina que teve uma angina pectoris que tem uma cardiotomografia que mostra risco coronário. Então, o médico tem que saber separar o joio do trigo e oferecer para os pacientes que há benefício a terapia hormonal. O senhor citou alguns casos de mulheres que não podem fazer a reposição. Haveriam outras? Teremos outras aí no meio do caminho? Existem algumas doenças metabólicas, mas assim, se você corrige o diabetes, se você baixa a pressão, você pode fazer. Tá? Mesmo pacientes que têm, existe uma coisa na mama chamada atipias. A gente faz uma biópsia, acha uma atipia, a paciente vai ser vigiada com mais cuidado. E ela me chega com depressão, com insônia, com ondas de calor, com perda cognitiva, brigando com o marido, brigando com filhos. Então, uma tempestade na minha casa, a maldita menopausa. Eu pondero com ela. O risco da terapia hormonal para ela é X, o benefício é Y. Ela palpa a mama dela todo mês, ela vem comigo a cada 6 meses, ela faz mamografia de qualidade todo ano, né? E aí esse conjunto dá proteção para ela. Quer dizer, não é só, não pode ou pode, sempre o médico qualificado e o paciente bem informado, o que quer, dá para discutir isso muito bem. Claro, sempre respeitando o paciente que não quer. Eu tenho medo, você não vai fazer terapia hormonal, mas eu gostaria que a maioria das mulheres fosse suficientemente informadas para diminuir o medo. Eu dou aula na Sociedade de Mastologia Brasileira como gineco-endócrino e quando eu vou lá, eu tento desmistificar isso. Inclusive, para paciente com câncer de mama, o uso de hormônios vaginais, que cada vez mais a gente tem que usar, mas que o oncologista e o próprio mastologista têm muito medo. Existe uma coisa chamada survivorship hoje, que é, de que adianta eu curar você, Marcinha, de um câncer de mama, aos 40 anos, e oferecer para você 40 anos sem hormônios, com perda óssea, com depressão, com fogachos terríveis, porque você usa substâncias para proteger do câncer, que aumenta fogacho, vagina seca, dor no sexo. Isso implica na vida conjugal, na autoestima sexual, na autoestima de mulher. Então, cada vez mais, os próprios Estados Unidos, hoje, através da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, diz que se eu der estrogênio vaginal para a menina que está tomando uma droga que deixa a vagina muito atrófica, ela vai continuar usando essa droga. E quando eu não ofereço para ela o estrogênio vaginal, para manter o casamento, para se sentir um pouco mais mulher, ela não usa a proteção para câncer de mama. 40% das mulheres americanas deixam de usar o inibidor de aromatase, que é uma droga que tem que usar, para poder voltar a ter uma vagina um pouco mais adequada para uma jovem menina. O Brasil tem 40% de cânceres abaixo de 50 anos. Então, nós temos muitas meninas de 35, 40, 45 anos que se beneficiariam desses hormônios vaginais. Veja só, se eu ofereço hormônio vaginal para uma menina com câncer de mama, por que eu não posso oferecer para você e para as mulheres que não tenham contraindicações formais? O senhor disse inicialmente que a aplicação dessa terapia é, na verdade, uma via de mão dupla. É o paciente e o médico, exato, e o especialista. A resistência hoje ela existe maior. De qual lado? Eu acho que nós tivemos uma educação em saúde muito ruim no Brasil, né? Após 8 anos de hipertensão, as pacientes descobrem que são hipertensas. Após perda óssea grave, as pacientes descobrem que estão com osteoporose. Com glicemias muito elevadas, de 300, 400, o paciente descobre que está com diabetes. Então, a educação em saúde é muito ruim. E essa educação em saúde faz com que essa mulher continue repetindo uma coisa do século XX, que é câncer de mama é provocado por hormônio. É verdade? Não, não é verdade. E aí eu trago para o mundo moderno. Câncer de mama está no hambúrguer. Câncer de mama está na sua geladeira, que se você abrir hoje, tudo que está lá dentro
dura 3, 4 meses. Nós temos muito aditivo químico que provoca câncer de mama. Câncer de mama está no IMC 29, que é a menina que tem 5 quilos a mais. Não é nada catastrófico, isso aumenta câncer de mama. Está no álcool, que as mulheres brasileiras cada vez estão bebendo mais. Ah, mas é tacinhas de vinho. É álcool. Né? Tabagismo. E a catástrofe nacional, vida sedentária. Né? Eu tenho uma estatística do Rio de Janeiro. O que você pensa em Rio de Janeiro? Uma praia linda, mulheres lindas de biquíni, né? Errado. 50% da população carioca é sedentária. Tá? 45% da mulher carioca tem sobrepeso. 30% das mulheres jovens têm sobrepeso. Então não é uma coisa de vovó, é uma coisa da mulher de 35, 40 anos. Então, se você baixa peso, faz atividade física, tem uma alimentação que não é de hambúrguer, nem de aditivo químico, né? Dos famosos alimentos que ficam no freezer e que você coloca no micro-ondas, 2 problemas. Micro-ondas é um problema e o alimento que está no freezer tem aditivos químicos oncogênicos. Não é a terapia hormonal, é o resto. Quando eu vou falar para médicos que não fazem nada na área de ginecologia endócrina, eu dou o modelo da Jane, lá do Tarzan, na floresta amazônica, debaixo das árvores, então ela não recebe o buraco de ozônio. Ela pega a água num buraco de 4.000 metros, que hoje na Amazônia, acima de 4.000 metros, já tem mercúrio. Ela usa roupa de onça, então ela não tem nenhum tecido sintético como o meu e o seu, que são oncogênicos. Né? Ela não respira dioxina do diesel que está passando aqui nos ônibus da prefeitura. Ou seja, as pessoas só enxergam a terapia hormonal. A Jane pode. Ela toma banho no rio, né? Ela alimenta o peixe que ela pesca, então ela pode abrir mão da terapia hormonal, porque o risco dela é muito baixo. Né? Você hoje teve alimentos com aditivos, você veio respirando dioxina do diesel, você está estressada, como toda mulher que mora numa cidade grande e tem uma atividade intelectual intensa, é isso que vai te dar câncer. Sabe, não é a terapia hormonal vai te trazer um benefício de dormir melhor, de ganhar massa óssea, de ser mais feliz, ter melhor sexualidade, ter uma vagina úmida aos 60 anos para ter uma vida plena, sexual e afetiva, autoestima, essas coisas chamam qualidade de vida e isso é fundamental para a mulher moderna. Quando a gente fala em reposição de hormônio, o que é que de mais moderno existe hoje? Porque a gente percebe que, assim como qualquer segmento, só avança, só melhora. Só desenvolve. O que é que de mais moderno tem hoje? Hoje a gente oferece para a mulher um estradiol. Porque a terapia hormonal tem que ser entendida. É estradiol. Tá? É o hormônio que o seu ovário produziu com 12 anos e manteve até os 48, 49, 50 anos e aí ele parou de fazer estradiol. Então, ele é o hormônio feminino. É ele que eu faço a reposição. Só que hoje nós temos um estradiol muito parecido, absolutamente igual ao estradiol do seu ovário. Tá? Seja um pump de gel através da pele, seja um adesivo que você coloca na pele, seja por boca. Não há preconceito contra o estradiol por boca, porque ele é barato. E nós vivemos num país pobre. Tá? Quem pode usar o pump, o adesivo, que é mais caro, use, porque ele não passa pelo fígado a primeira passagem e você acaba oferecendo um pouco menos de estrogênio do que seria necessário pela boca. Mas uma menina saudável, que não fuma, que não é obesa, que não é hipertensa, que não tem um diabetes importante, ela pode usar o estradiol pela boca, sem problemas, que é muito barato. E é um estradiol produzido por indústria muito séria, né? Indústria alemã, indústria finlandesa, indústria holandesa. Então, são medicamentos muito evoluídos para trazer ao seu corpo o mesmo estradiol que o seu ovário produzia. A menina que tem útero, quando ela recebe o estradiol, ela volta a ter hormônio no útero. E isso não é legal aos 60 anos. Ninguém quer ter menstruação todo mês depois de 50, 60 anos. Então aí você tem que associar a progesterona ou o progestágeno, que é aquele hormônio que você tinha na segunda fase do ciclo, que te deixava meio irritada, meio sonolenta, meio brava, TPM. Aquela é a progesterona. Então, ela é terapia hormonal? Não. Ela é para proteger o estradiol no útero da mulher. Tanto é que quando a paciente me procura, doutor Bosco, eu tive endometriose e tirei o útero, né? Eu vou dar só o estradiol para ela. Ela não precisa de proteger o útero com progesterona, nem com progestágeno, que é a progesterona que é um
pouco parecida com ela, mas não é absolutamente igual. Os dois são muito seguros de ser usado, tá? A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: a parcela da população menos favorecida, essa terapia hormonal chega a essas mulheres? Nesse momento, o Ministério da Saúde está sendo muito bem pressionado pela Sociedade Paulista de Ginecologia, pela FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia, pela Sociedade de Endocrinologia, a SBEM, para que nós possamos fazer chegar esses produtos de forma decente. Tem um grande problema. Você tem que fazer a terapia hormonal, você tem que acompanhar esse paciente. Então, não é só oferecer o hormônio, né? Você precisa criar uma rede que essa paciente tenha acesso a voltar a cada 6 meses. Você tem que ter mamografia de qualidade para vigiar essa mama que está fazendo terapia hormonal. Mas, assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter hormônios nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, que cada vez mais nós temos menos. Nós temos um problema muito sério nessa área de abastecimento para a saúde da mulher ginecológica. Tá? Contracepção também é outro problema, num país que tem muita gravidez em adolescente, chega a 50% o índice de gravidez que não é esperado na população brasileira. Quer dizer, você é casada, você tem 3 filhos, você fica grávida. Isso não quer dizer que é normal, essa menina não queria ter o 4º filho. 50% das gravidezes não são desejadas no Brasil. Isso fora os 15% de grávidas abaixo de 18 anos. E, espante-se, próximo de 15, 20 mil gravidezes em meninas abaixo de 14 anos. Então, nós precisamos também de hormônios para a menopausa e de hormônios para proteger gravidezes que não são desejadas. E é um contrassenso, né? Porque, havendo essa reposição, há um acompanhamento dessa paciente e evita-se várias doenças lá na frente, né? Posso ser grosseiro? Pode. É burro. Não é? É burro. Né? Por exemplo, a Prefeitura de Jundiaí, lá no passado, entendeu, e os outros prefeitos vêm mantendo, espero que continue mantendo, mamografia acima de 40 anos no SUS. Nós sabemos que o Brasil todo faz mamografia a cada 2 anos depois de 50, e é uma catástrofe câncer de mama no Brasil. Jundiaí faz mamografia todo ano a partir de 40 anos, porque um secretário e um prefeito muito sensíveis nos anos 2000 iniciais perceberam, através de contas de custo em saúde, nós mostramos para eles lá na prefeitura, fazer quimioterapia é muito mais caro do que você fazer mamografia. Uma quimioterapia pelo SUS, bem ruinzinha, bem fraquinha, custa 60, 70 mil por paciente, né? Enquanto que uma mamografia custa R$100. Sem contar o sofrimento que causa essa mulher. Né? E morte. Né? E morte, exatamente. Então, assim, tudo isso que nós estamos falando, quer dizer, essa mulher que faz terapia hormonal vai ter menos hipertensão, vai ter menos doença cardiovascular, vai ter menos derrame, vai ter melhor cognição, vai ser uma mulher mais produtiva para o Estado, porque ela vai querer trabalhar até os 70 anos, diferente da mulher que com 55 anos quer aposentar. Ela não quer aposentar, a qualidade de vida dela está horrível, por isso que ela quer aposentar. Porque se ela tivesse uma energia boa, não tivesse a fadiga, não tivesse dormindo mal e estar com sono no trabalho, ela ia querer trabalhar até os 75 anos, como nós queremos. Bom, o senhor já falou tudo, eu tenho certeza que deve ter convencido a você, mas suponhamos que do outro lado exista ainda uma mulher resistente. O que o senhor diria a ela? Eu acho que ela está no direito de ser resistente. E nós temos algumas coisas que podem ajudar essa moça resistente, né? Porque a gente cuida de pacientes após câncer de mama e elas não podem usar hormônio. Sim. E a gente tem uma série de coisas que pode ser utilizado. O que essa mulher que pode usar hormônio e não quer usar apenas porque não quer, eu faria a seguinte colocação. E o que eu tenho de mulheres com câncer de mama que adorariam fazer hormônios, né? Tá quase porta, você sabe quem é, a Sabrina Parlatori, minha amiga. Nós vamos fazer uma live breve, eu te aviso para você assistir, porque ela teve câncer de mama, jovem, ela sofre muito, e ela é muito revoltada com a falta de investimento em terapias para esse grupo. Né? Mas assim, para esta mulher que não quer tomar, eu diria isso. As Sabrinas Parlatórias do Brasil, né, 40% de 70 mil, são 4 vezes 7, 28, 30 mil mulheres por ano no Brasil, gostariam de estar fazendo terapia hormonal e estão proibidas, porque a mulher que teve câncer de mama não pode passar nem na porta da farmácia. Sim. Entendeu? Então, talvez ela devesse procurar o médico, se aconselhar, e se o médico dela for absolutamente contra e ela começa a perceber que há um benefício, ouvir uma segunda opinião. Né? Com muito cuidado. Né? Nós temos do outro lado
uma medicina muito pouco baseada em evidência. Nós estamos vivendo um boom de testosterona no Brasil, com busca de estética. Isso está errado, né? A testosterona na terapia hormonal do climatério e da pós-menopausa, ela é exclusivamente para a sexualidade. Naquele grupo de mulheres que tem uma inibição de desejo, que foi avaliada pela sexóloga, pela psicóloga, até pelo juiz de paz, o casamento está em crise, né? Aí você pode usar testosterona por pouco tempo. Mas nós sabemos que tem jovens de 20, 30, 40 anos usando testosterona para ter uma perda de gordura mais rápida. Isso é exclusivamente estética, e essa testosterona pode trazer um grande malefício para a saúde dessa mulher no futuro, inclusive câncer de mama. Convido o senhor para voltar só para falar sobre esse assunto. Aliás, tem inúmeros assuntos que eu gostaria de falar com o Dr. João Bosco, porque ele recentemente fez um vídeo falando exatamente da gravidez indesejável e foi fantástico. Eu quero já de antemão te convidar para voltar, para falar só sobre esse assunto. Acho que vale também a gente falar um pouco sobre essa obesidade que só cresce entre as mulheres. A gente precisa falar sobre esse assunto, que há quem diga até que vai ser um aumento considerável, né? A população será obesa e ponto. E a gente precisa mudar essa realidade, certo, doutor? O Brasil é sempre o amanhã dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão vivendo uma catástrofe em termos de obesidade. É só você abrir uma geladeira em Miami ou na Califórnia que você fica espantado com a quantidade de carboidrato, de Coca-Cola, de sanduíches e de alimentos com aditivos químicos, daqueles que duram 1 ano, 2 anos. O Brasil caminha para repetir, nós sempre estamos repetindo esses modelos patológicos, nós temos que caminhar mais para a Europa, né? Nós temos que caminhar mais, nós temos que ser mais felizes, diminuir o ritmo de busca de dinheiro e viver o dia de hoje, né? Essa linha muito italiana que você eu gosto muito, né? A vida é simples, é sempre mais fácil e a saúde vem junto com ela. Esse ritmo louco que a mulher está faz ela dormir mal, faz ela ser ansiosa, e aí ela precisa de açúcar, aí ela se acalma com o carboidrato, e aí ela não faz atividade física, e esse conjunto está matando as mulheres de doença cardiovascular e câncer. Lembrar que cardiovascular mata mais do que câncer. Então, é um conjunto de coisas que vem de estilo de vida. Temos que mudar isso, e eu ouvirei quantas vezes você me pedir para a gente tentar melhorar a saúde da mulher no Brasil. Um prazer. Por hora, eu só posso agradecer a sua presença, a sua participação. E volte mesmo, porque a gente quer sempre ouvir o senhor. Estaremos juntos sempre. Bom, gente, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho uma conhecida, uma parente muito próxima de mim, que mora no meu coração, que assim como a Sabrina também teve um problema sério, e ela, assim como a Sabrina, também se revolta um pouco às vezes, porque ela me vê fazendo essa reposição e ela gostaria, eu até fico arrepiada, e ela gostaria também de fazer isso. Então, você que é mulher, que tem essa oportunidade, tente ouvir o seu médico, conversar com 1, 2, 3 opiniões para ver até onde você pode chegar para melhorar essa qualidade de vida. Uma coisa que eu ouvi que eu acho que é bem legal é assim, menopausa não é o fim. Menopausa não é a morte. Menopausa é um começo. É a outra metade da sua vida, que tem que ser tão boa quanto foi a outra metade. É isso que eu deixo para vocês. Te espero no próximo giro. Beijo, tchau.